do Senhor, Juventude de Cristo, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Conectados na Lição. Estamos de volta com mais um Conectados na Lição. Queremos agradecer a sua companhia aqui conosco. Estamos falando sobre Paulo, o apóstolo de Cristo. Estamos recebendo com muita alegria os nossos convidados aqui nos estúdios da Editora Betel. Estou falando do comentarista da lição, pastor Sérgio Costa, seja muito bem-vindo, e também aos nossos convidados, representantes da Juventude de Cristo. Estou falando dela, diaconisa Jennifer Welter, seja muito bem-vinda, e o diácono Vitor Rangel, sejam todos muito bem-vindos. E a lição de hoje é a de número 3, que traz o título Acolhido por Barnabé. E já queremos fazer a primeira pergunta ao nosso comentarista da lição, pastor Sérgio Costa. Pastor, seja bem-vindo. Pastor, qual o nome foi dado a José de Chipre e por quê? A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Jennifer, a paz do Senhor, Vitor, e a paz do Senhor a você. Então vamos lá para a pergunta. Qual nome foi dado a José do Chipre e por quê? O nome de José, de Barnabé, na verdade, era José, e foi dado esse nome, que significa filho da consolação, devido ao ministério de generosidade e de acolhimento de Barnabé. A gente pode observar até em Atos dos Apóstolos, quando ele tinha um terreno, uma herdade, uma herança, e ali ele vai vender essa herança e vai doar toda aquela quantia que ele recebeu para a administração dos apóstolos. Ele também ele era um levita, ou seja, era da tribo de Levi, da ilha do Chipre, que foi um dos primeiros percursos ali da primeira viagem missionária de Paulo. E pelos apóstolos, e ele era chamado assim pelos apóstolos devido à sua generosidade e encorajamento aos crentes. O nome Barnabé, que significa filho da consolação, ou também pode ser chamado de filho da exortação, porque a ideia de consolar é você trazer consigo, e exortar é encorajar a fazer alguma coisa. Isso refletia sua personalidade encorajadora e edificante. Barnabé também foi uma das pessoas principais, um dos principais missionários, e vai ser companheiro de Paulo durante a sua primeira viagem missionária. Ok, pastor, qual foi a importância de Barnabé ter apresentado Paulo a Pedro e Tiago? Obrigado, Tianinha, pela pergunta. Então, vamos lá. Qual foi a importância de Barnabé no ministério de Paulo? Se a gente pode colocar assim. Barnabé foi importantíssimo no ministério de Paulo. Primeiramente porque Paulo, como a gente sabe, Paulo foi um perseguidor dos cristãos. E como perseguidor dos cristãos, quando ele se converteu, muitos acharam que Paulo estava se disfarçando ali para descobrir onde estavam as igrejas e para fazer tipo uma cilada para matar os crentes. Então, quando o Barnabé ele apresenta Paulo às colunas da fé, Pedro, Tiago e João, ele tira qualquer tipo de desconfiança sobre a conversão de Paulo, porque ele era uma pessoa muito íntegra dentro da igreja primitiva. Ele apresenta Paulo às colunas da fé, e aí é interessante porque, com isso, Paulo recebe a tradição dos ensinos de Jesus durante o seu ministério terreno. Quando Paulo vai dizer lá, até que é o texto utilizado na Santa Ceia, que eis que recebi do Senhor, e que também vos ensinei, e que na noite que Jesus foi traído, esse aqui, quando Paulo diz, eis que recebi do Senhor, muitos acham que esse termo aqui, recebi, que Paulo recebeu por revelação, mas na verdade não. Essa palavra recebi aqui vem do grego, que é paralambano, e recebeu como tradição. Ou seja, as palavras que Paulo recebe de Jesus, ele recebeu quando ele esteve com as colunas da fé, que ensinaram a tradição, algumas palavras, alguns ensinos de Jesus do ministério terreno de Paulo. Essa importância ajudou muito para estabelecer, então, a credibilidade
e o reconhecimento de Paulo como um apóstolo entre os líderes da igreja em Jerusalém, que era a base da igreja primitiva. Isso abriu as portas para o ministério de Paulo e fortaleceu sua autoridade no ensino do evangelho. Que aí ele é recebido e aceito junto com as colunas da fé como um verdadeiro apóstolo de Cristo. Muito bem, lembrando que a editora Betel disponibiliza para você, Juventude de Cristo, o PIL, o Plano de Incentivo à Leitura, que são subsídios, textos que vão enriquecer o conhecimento da palavra e os estudos aí na sua casa. E nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios da editora Betel os representantes da Juventude de Cristo, né, que é a Jennifer, a diaconisa Jennifer Velt, e o diácono, né, o nosso querido Vitor Rangel. Sejam todos muito bem-vindos. E a nossa pergunta hoje, né, já vou passar para ela, Jennifer Velter, por favor, o que o Pio traz para a gente nessa semana? Seja bem-vinda. A paz do Senhor, Tianinha, a paz do Senhor, Pastor Sérgio, a paz do Senhor, Vitor, a paz do Senhor, Juventude de Cristo. O Pio dessa semana tem por título Acolhido por Barnabé. E vem trazendo o poder do acolhimento, né? Como é bom nós nos sentirmos acolhidos, né? Quantas pessoas entram nas igrejas e também estão, né, na convivência conosco dia a dia e não tem o suporte emocional, o suporte físico, o suporte espiritual, estão precisando de um apoio, se sentem sozinhas, às vezes sentam do nosso lado, convivem conosco e não estão se sentindo acolhidas. E eu acredito que aqui a palavra primordial é a empatia, né? Nós nos colocarmos no lugar do outro, como a palavra de Deus também nos diz. Como eu gostaria de ser tratado? Se nós pensarmos sobre isso, né, como eu gostaria de ser tratado, eu também preciso, né, tratar o meu irmão. Então, o poder do acolhimento, né, do pertencimento, se sentir parte, é muito importante. Então, que nós possamos estar atentos, né, sermos empáticos a todo momento, assim como o Senhor Jesus é conosco. E, Pastor Sérgio, a Juventude de Cristo quer saber quais são os problemas enfrentados hoje no que tange ao acolhimento. Muito obrigado, Jennifer, pela pergunta. Vamos lá, então, para a pergunta, né? Quais são os problemas enfrentados hoje no que tange ao acolhimento? Primeiro, a gente tem que entender o que é acolhimento, né? Acolhimento é você acolher uma pessoa, trazer para junto de si, que foi o que Barnabé fez com Paulo. E aí, quais são os problemas hoje que a gente, às vezes, enfrenta nas nossas igrejas? É uma falta de... Às vezes, a gente pode encontrar falta de acolhimento. E quando a pessoa não se sente acolhida, o que ela sente? Ela sente, primeiro, frieza, porque ela não se sente acalentada ali por aquele grupo, seja por grupos, né, o grupo jovem, os grupos em si. Então, é importante que o grupo ele venha acolher, seja um outro jovem que veio de uma outra igreja ou até mesmo um novo convertido. É importante isso, que ele se sinta partícipe daquela comunidade, daqueles irmãos. Outra coisa também é indiferença. Quando a gente é indiferente ao irmão que está ali, quando a gente não acolhe, a gente está refletindo apenas um sentimento, que é a indiferença. E a indiferença é a falta de amor, porque aquele que ama se preocupa. E aquele que não ama é indiferente. Outra coisa também que a gente pode ver, a falta de empatia. O que é empatia? Empatia é se colocar no lugar de outro. Não é eu colocar o outro no meu lugar, porque se fosse eu, quando chegasse na igreja, eu faria isso. Isso não é empatia. Empatia é eu me colocar no lugar do outro. Se eu fosse eu no lugar dele, o que eu poderia fazer? É isso. É sentir o sentimento do outro, é colocar o meu coração no coração do outro e saber também e entender que as pessoas são diferentes. Às vezes a gente tem também um péssimo hábito de nos tirar como padrão, como sarrafo, né? O que é o sarrafo? O sarrafo é aquela varetinha que tem no salto em altura. Então, o nome daquela vareta do salto em altura é sarrafo. E cada pessoa tem um nível de sarrafo. Eu não posso colocar os meus padrões para outra pessoa,
Porque as pessoas são diferentes, as pessoas têm vivências diferentes. E eu tentar reconhecer um pouco isso é entender de fato que as pessoas são diferentes e elas passam por dificuldades diferentes. E outro problema que a gente enfrenta também é chamado da coisificação. O que é isso? Ou objetivação. É você tratar as pessoas como um objeto, como uma coisa, como não fossem seres humanos. Então nós, como igreja de Cristo, nós devemos acolher, assim como Barnabé foi um exemplo. Jesus vai dizer, né, que nós seremos reconhecidos como discípulos pelo amor. Quando nós devemos, e aí ele vai dizer na oração lá, tem em João, né, que todos sejam um, assim como ele e o Pai é, nós devemos ser também. Uau! Conectou? Lembrando que a editora Betel disponibiliza para a Juventude de Cristo o livro Subsídio do Trimestre. Traz o tema Paulo, uma vida dedicada a Deus. Adquira agora mesmo o seu exemplar em um desses telefones que está passando na sua tela ou em nossa loja virtual, editorabetel.com.br. Bem, vamos ficando por aqui, mas semana que vem temos mais um encontro aqui para mais um Conectados na Lição.